Então, olá pessoal, vamos aqui resolver o exemplo 2, né? Um outro problema que envolve atrito, só que agora no plano inclinado. Eu já resumi aqui os dados aqui para vocês, né? Eu vou ler o enunciado e mostrar como os dados já estão aqui representados, né? Então, a questão é o seguinte: o sistema esquematizado na figura é abandonado em repouso, né? Então, inicialmente ele teria uma velocidade nula, certo? O fio e a polia são ideais. Lembra que essa informação aqui das polias serem ideais vai ser importante na hora da gente verificar a relação entre as trações aqui, ó, né, entre os blocos, tá? Vamos aguardar por enquanto, a gente vai fazer essa análise posteriormente. A massa de ar é 6 kg, está representada aqui. Opa. Espera eu apagar aqui. Então a massa de A está aqui, representada 6 kg. A massa de B está aqui, ó, 4 kg. O coeficiente de atrito é 0,05. Esse coeficiente de atrito aí vai ser o coeficiente de atrito cinético. Por quê? Porque se ele for estático, a gente vai verificar depois que ele não vai ser suficiente para manter isso aqui em repouso, tá? Então esse bloco aqui, ele com certeza vai entrar em movimento, portanto esse atrito aí, apesar de não estar explícito no enunciado, é o atrito estático, coeficiente de atrito estático, certo? Além disso, a gravidade considera como 10 metros por segundo quadrado, está aqui representado. Seno é 0,6, cosseno 0,8, ok? Então, os dados do enunciado estão aí, tá? Próximo passo agora é identificar as forças que atuam aqui, né, nos elementos do sistema. Então, primeiro aqui, se a gente for analisar as forças que atuam no bloco A, a gente sabe que vai ter então a força peso de A para baixo, né, a terra puxando para baixo. A gente vai ter aqui uma tração, que eu vou chamar aqui de tração. Deixa eu colocar um pouco menor. Uma tração que eu vou chamar de tração AB, beleza? E ponto. No bloco B, a gente já vai ter aqui, ó, uma força peso, que também aponta para baixo. Uma força tração aqui, ó, que eu vou chamar de tração BA, tá? Uma força normal aqui, perpendicular à superfície, certo? E a gente vai ter uma força de atrito. Só que aí, lembra que a força de atrito ela sempre vai apontar no sentido oposto à tendência de movimento. Então a gente tem que fazer a seguinte análise. Esse bloco B, ele tende a subir ou ele tende a descer, certo? Se você for pegar aqui pelo peso, o bloco A tem uma massa de 6 kg, enquanto o bloco B tem uma massa de 4, né? Então isso te leva a pensar que B sobe, né? Só que essa justificativa não está completa, porque você tem que verificar o seguinte. Quando esse bloco B está num plano inclinado, a gente vai ter que fazer o quê? Eu vou escrever aqui pontilhado, ó. Um sistema cartesiano, aqui um eixo Y, e aqui um eixo X. Essa força-peso que está aqui, ela vai ter que ser decomposta. A gente vai ter que separar ela em uma componente X e uma componente Y, de acordo com o eixo, certo? Então, essa força-peso, ela vai ter aqui uma componente, ó, PY, e ela vai ter uma componente aqui, ó, PX. E aí é o que a gente vai comparar. A relação de PX com PA. Quem for maior vai dizer o sentido do movimento, beleza? Então, vamos fazer isso aí. Vamos fazer essa representação, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, fazer um diagrama de força sobre o bloco B, temos que... Então, essas três forças estão representando no momento, né? Aí eu disse para vocês que a gente vai ter que decompor, então, esse vetor peso aqui, né? Perceba que esse eixo YX é o mesmo eixo que eu defini aqui, ó, YX, tá? Aqui eu só fiz o quê? Eu só desenhei ele, né, no formato convencional, né? Lá no plano, como o plano ele está inclinado, ele está, obviamente, né, não está do jeito que a gente está acostumado a enxergar. Então eu meio que, vamos colocar assim, entre aspas, desinclinei ele, né, para ficar fácil a nossa visualização, tá? Mas
essa representação das forças nesse plano aqui é a mesma que a gente fez aqui, tá? Eu só coloquei o eixo cartesiano, o plano cartesiano, alinhado da maneira que a gente já está habituado a olhar. Tá ok? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. E aí, então, o ponto é, eu vou ter que decompor esse vetor força-peso. Para fazer isso, eu preciso descobrir qual que é esse ângulo que ele faz aqui, ó. Esse ângulo aqui, né? Se você for analisar, eu vou até apagar aqui esse força-peso aqui. E vou redesenhar para a gente poder verificar aqui, ó. Vou estender ele aqui. E esse vetor força-peso, vou desenhar ele até aqui embaixo, ó. Então, esse é o vetor força-peso de B, né? Se você for aplicar aqui seus conhecimentos sobre, né, relações trigonométricas de triângulo, você vai verificar que esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser quem? Esse aqui é 90. Então, esse ângulo aqui seria 90 menos θ, né? Então, se θ for 30, ali é 60. Se θ for 40, ali é 50, beleza? Que vai ser o mesmo que esse ângulo aqui. Lá dentro aqui, ó, você vai ter um triângulo menor, né? Mas vai ser um triângulo retângulo também. Daí você, né, aplicando a mesma ideia, né, que a soma dos ângulos internos é 180, você consegue concluir que esse ângulo que a gente está procurando aqui, ele é θ, tá? Não sei se for claro para você, qualquer coisa você comenta aí e eu faço um desenho melhor, mas essa é a ideia, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, voltando aqui, a gente verifica então que o ângulo θ que está representado aqui é o mesmo ângulo θ que está aqui, que vai ser o ângulo θ que está descrito aqui, certo? Deixa eu colocar de novo. Beleza, então, sabendo que esse ângulo, onde está posicionado o ângulo θ aqui, o ângulo que a força-peso, né, faz com o eixo Y, agora a gente consegue encontrar as componentes, né? Então, o nosso objetivo aqui é saber qual que vai ser a componente PY e qual que vai ser a componente PX. De outros vídeos a gente viu que para a gente determinar o valor das componentes, a gente vai aplicar a relação de seno e cosseno, a definição de seno e cosseno. Então, começando aqui pela definição de seno. A gente sabe, então, que seno de θ é o cateto oposto. No caso em questão aqui, ó, este lado é o cateto oposto ao ângulo. E ele vai ter o mesmo tamanho que a componente PX que está aqui, certo? Então, o cateto oposto é PX, enquanto a hipotenusa é P. Seno de θ está sendo dado aqui, ó, o valor, vale 0,6. PX é incógnita. P, no caso aqui, esse P, enfatizar que é o peso de B. Então, aqui é o peso de B. Peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade. Ó, a massa de B está aqui, 4. A gravidade está aqui, 10. Então, aqui ficaria 40, onde a gente conclui, então, que Px é 40 vezes 0,6. Isso dá 24 newtons. Então, já sei a componente Px. E daqui eu já consigo concluir, olha só. A minha componente Px, ela vai estar aqui, ó. A minha componente Px, ela é 24, ela vale 24 newtons, enquanto a minha componente peso de A, ó, que é o produto da massa de A, que vale 6 vezes a gravidade, é 60. Então aqui daria 60 newtons. Então, naturalmente, meu bloco A, ele vai aplicar uma força maior, né? Ele vai ter um peso maior. O peso A supera a componente Px de B. Então, é de se esperar que o peso B suba e o bloco A desça. Então, aqui já é a informação suficiente para a gente concluir qual que vai ser o sentido da aceleração do sistema, tá? Então, aí seguindo, vamos agora tentar achar aqui a componente Y da força peso de B. Eu vou até colocar aqui, ó, para poder enfatizar que essa é a componente X do peso de B, tá? Afinal, temos dois pesos aí, né? O peso de A e o peso de B. Para achar agora a outra componente, a gente vai ter que aplicar a definição de cosseno, né? Então, a gente sabe que cosseno de um ângulo
é o cateto adjacente. No caso aqui, o cateto adjacente é o ângulo. É aqui o PY. Vou colocar, né, PBY, dividido pela hipotenusa, que é PB. Cosseno de θ tá ali, ó, 0,8. PBY é a nossa incógnita. PB vale 40. Então, PBY é a multiplicação de 40 vezes 0,8. Isso dá 32. Então, fizemos a decomposição. Uma vez que a gente acha as componentes da força-peso, a gente não vai mais trabalhar com ela, então vou passar um risco aqui, ó. Só para deixar claro que a gente vai trabalhar com as suas componentes. E, de novo, a gente sabe que o peso de A, então, supera a componente X do peso de B. Então, a gente sabe que o bloco A, ele vai descer, né? A aceleração dele vai apontar para baixo. Enquanto no bloco B, a aceleração aqui dele vai apontar para cima, entre aspas, né? Ela vai se movimentar ao longo do eixo X, do lado positivo do eixo X, né? Então aqui a gente vai ter uma aceleração para cá. Lembrando, né? Tanto vetor quanto aceleração, tanto força quanto aceleração são vetores e, portanto, a orientação deles vai indicar para mim um sinal, né? Positivo ou negativo, tudo bem? Nesse sentido, então, meu bloco B, ele tende a subir. Se ele tende a subir, eu vou ter que ter, então, uma força de atrito, ó, no sentido oposto. Então, eu vou ter uma força de atrito no sentido oposto, tá? Então, além dessa componente Px, que está no meu diagrama, eu também vou ter uma componente aqui, ó, força de atrito, tá? Beleza? Então, ao longo do eixo X, no bloco B, eu vou ter 3 forças: tração, atrito, componente X. Enquanto no meu eixo Y, eu vou ter 2 forças: força normal, PY. Tá ok? Então, vamos lá. Ainda analisando aqui o bloco B, vamos agora fazer a análise por eixo, né? E aplicar as leis de Newton, tá? Então, coloquei aqui, ó, aplicando as leis de Newton em cada eixo do bloco B, segue aqui. Então, primeiro no eixo Y. No eixo Y, o bloco B ele não tem movimento, né? Se ele não tem movimento, é como se ele estivesse no estado de inércia, como se estivesse em repouso, e, portanto, então ele vai ter que obedecer à condição de equilíbrio, né? A força resultante do eixo Y, força resultante em Y, tem que ser 0. Nesse caso em questão, eu só tenho 2 forças atuando no eixo Y, no bloco B, né? Então, eu vou ter aqui força normal, né, menos PY é igual a 0. Lembrando aqui o sinal mais na força normal é porque ela aponta para cima, e o sinal menos na componente Y, a força peso, vou colocar aqui, né, PBY. O sinal menos é porque ela aponta para baixo. Então, daqui a gente verifica, então, que a nossa força normal ela é igual a componente Y da força peso, e a gente calculou esse valor, né? Vale 32 newtons. Beleza? Tá aqui, ó. Certo? Agora a gente vai analisar o eixo X. No eixo X, a gente já viu que ele vai estar acelerado, né? Porque o peso de A é maior do que a componente X do peso de B, tá? Então, isso faz com que o objeto entre em movimento. Então, nesse sentido, como ele vai estar no movimento acelerado, B sendo puxado por A, aqui a força resultante no eixo X vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, no eixo X a gente vai ter 3 forças, então a gente vai ter, ó, TBA positivo, menos PBX, né? Menos força de atrito. Isso vai ter que ser igual a massa de B vezes a aceleração, que vai ser positiva, porque como a gente viu, ela aponta para no sentido positivo do X, né? Tá? Dá pra gente substituir alguns valores aqui, ó. Tração é uma incógnita, não sei. PBX a gente calculou, vale 24. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Vamos calcular. Massa de B, ó, vale aqui 4. Aceleração, uma incógnita. Dá pra
fazer mais uma simplificação aqui, ó. Então aqui ficaria 24. Esse coeficiente aqui vale 0,05. Essa força normal a gente calculou aqui, ó. Vale 32. Isso é igual a 4A. Aí, a gente consegue fazer a seguinte simplificação aqui, ó. Então, opa. Trocar a caneta. Esse 0,05 vezes 32, isso é 1,6. Então, subtraindo do 24, isso vai ficar 25,6 igual a 4A. Guarda esta equação aqui, ó. Vou chamar ela de equação I. Tudo bem? E agora a gente vai analisar o bloco B, tá? Então, coloquei assim, né? Procedendo de maneira análoga no bloco A. Peraí, esse aqui é isso, no bloco A. Falta escrever isso aqui no bloco A. Temos que, então no bloco A a gente vai ter aqui, ó. Tá representado, né? Duas forças, ó. Peso de A, tração AB, tá? E uma aceleração para baixo, ok? Então aí, voltando aqui, se eu for aplicar, só tem o eixo Y ali para analisar, né? Como ele está acelerado, a gente vai ter que usar o seguinte: força resultante em Y aí nesse bloco vai ter que ser igual a massa dele vezes a aceleração. Então, minha força resultante em Y, no caso aqui do bloco A, vai ser uma tração AB para cima, então aqui é positivo, menos um peso de A para baixo, igual a sua massa, vezes menos uma aceleração, né? Lembra que tanto a força quanto a aceleração são vetores e para onde eles apontam indica um sinal. No caso, o bloco A está descendo de maneira acelerada, então a aceleração aponta para baixo, portanto ela é negativa, tá? Continuando aqui, isso vai ficar assim. Peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Massa de A, voltando aqui nos dados, ó, vale 6, né? Gravidade de 10, então 6 vezes 10 vai dar 60. Aqui vai ficar menos 60. E aqui vai ficar menos 6A. Essa equação aqui, ó, eu vou chamar de equação 2. E aí, combinando a equação 1 e a equação 2, a gente tem um sistema. Só que tem um detalhe, né? TBA é igual a TAB? A resposta, né, se você viu o vídeo anterior, é que sim. Só qual que é a justificativa? Né? A justificativa é a seguinte. Então, coloquei aqui, ó, sabendo que a polia é ideal e aplicando a terceira lei de Newton, verificamos que tração AB é igual a tração BA e, portanto, vou chamar ambas pela mesma letra, T de tração, certo? Assim, as duas equações elas vão se resumir às seguintes expressões, né? Primeiro, a equação I, T menos 25,6 igual a 4A. E T menos 60 é igual a menos 6A, certo? Para responder isso, tem vários caminhos, né? Uma possibilidade é eu multiplicar a segunda expressão por menos 1. Se eu faço isso, então aqui fica negativo, aqui fica negativo, aqui fica positivo e aqui fica positivo. Somando todo mundo, eu tenho a seguinte expressão. Então daí a gente verifica o quê? Que essa tração significa essa tração, mais 60 menos 25,4, isso dá 34,4, certo? Isolando o A aqui, a gente verifica então que o A é 34,4 que divide 10, portanto o A vale 3,44 metros por segundo ao quadrado, né? Então a gente responde já um dos itens, que é a letra A, né? O modo de aceleração de cada bloco. Eles vão ter a mesma aceleração. E a tração de pós-aceleração é só voltar essa informação em uma das equações. Então, por exemplo, eu posso usar essa equação aqui, ó. Né? Vou reescrever ela. T menos 60 é igual a menos 6A. Então, T é 60 menos 6A. T é 60 menos 6 vezes 3,44.
Isso dá então T 60 menos 20,64. T vai ser 39,36. Então essa é a tração no fio, beleza? E aí a gente conclui o nosso raciocínio, tá? O detalhe para esse tipo de problema, que é o plano inclinado, é que você vai ter que fazer não só a decomposição da força, né, como a gente fez, mas também verificar para onde o bloco ele vai se mover, porque isso vai influenciar na orientação da força de atrito. Nesse caso, o bloco A ganha pela análise que a gente já fez aqui, né? O peso de A é superior ao peso, a componente X do peso de B. Então, por isso que o A desce, né? O bloco B sobe e não o contrário. Mas se a massa de B fosse maior, né? Seria o movimento contrário, então isso ia modificar a orientação das acelerações e, obviamente, isso ia implicar nos sinais das equações, né, e no resultado, tá? Então tenha isso em mente, tá? Cuidado com essa análise que a gente faz. Então, beleza, a gente conclui aqui o exercício. Opa, apagou tudo.